Capítulo 38 Chalé do Penhasco, 2005. E finalmente parecia que o outono tinha entendido que estávamos em setembro. Os últimos dias do verão tinham saído de cena, e no jardim secreto as sombras se alongavam em direção ao inverno. O chão estava coberto de folhas, alaranjadas e verdes, e as castanhas cobriam orgulhosamente os galhos das árvores. Cassandra e Christian tinham trabalhado a semana toda no chalé, tirando trepadeiras, esfregando paredes cobertas de mofo, consertando tábuas podres do assoalho. Mas, como era sexta-feira, os dois passaram à tarefa pela qual mais ansiavam, dedicar alguma atenção ao jardim. Christian estava cavando um buraco onde antes havia um portão, tentando chegar ao fim das imensas fundações de arenito, e Cassandra encontrava-se agachada do outro lado do muro havia 2 horas, removendo samambaias do que antes era um canteiro de flores. A tarefa a fazia se lembrar dos fins de semana de sua infância, quando ajudava Nell a limpar o mato do seu jardim em Paddington. A recordação lhe causou uma reconfortante sensação de familiaridade. Juntara uma pilha considerável de folhas e raízes atrás dela, mas seu ritmo estava diminuindo. Era difícil não se distrair no jardim secreto. Era como estar em um espaço fora do tempo. Os muros causavam isso, supunha, embora a sensação de enclausuramento ultrapasse o plano físico. As coisas soavam diferentes ali. Os pássaros cantavam mais alto e as folhas sussurravam ao vento. Os cheiros eram mais fortes, terra molhada, maçãs doces e o ar mais puro. Quanto mais tempo passava no jardim, mais Cassandra achava que tinha razão. O jardim não adormecera, estava bem acordado. O sol se moveu ligeiramente, enviando raios através das trepadeiras, e uma chuva de folhas amarelas caiu de uma árvore próxima. Vendo-as flutuar, douradas nos raios de luz, Cassandra sentiu um enorme desejo de desenhar, de capturar no papel aquele mágico contraste entre luz e sombra. Seus dedos coçaram, imaginando os traços para deixar os raios retos, o sombreado necessário para dar a impressão de transparência. O desejo de desenhar a pegou desprevenida. Pausa para o chá? Do outro lado do jardim, Christian encostou a pá no muro, levantou a ponta da camiseta desbotada e enxugou o suor da testa. É uma boa ideia. Ela bateu com as mãos enluvadas no jeans para espanar a terra e as folhas de samambaia, tentando não olhar para o corpo exposto dele. Quem prepara, eu ou você? Eu. Ele se ajoelhou na área que tinha limpado no meio do jardim e encheu uma panela com o resto da água da garrafa que tinha levado. Cassandra se sentou com cuidado. Uma semana de faxina deixara suas panturrilhas duras e suas coxas doloridas. Não que ela se importasse. Cassandra sentia um prazer masoquista com as dores do corpo. Eram uma prova irrefutável de sua própria existência física. Ela não se sentia mais invisível ou frágil.
Estava mais pesada, menos propensa a ser levada pelo vento. E à noite adormecia logo e dormia um sono pesado até de manhã. Como vai o labirinto? Perguntou, enquanto Christian colocava a panela para ferver no pequeno fogareiro que tinha trazido. O labirinto lá do lado do hotel? Indo. Mike calcula que estará limpo quando o inverno chegar. Mesmo com você passando tanto tempo aqui? Christian sorriu. Como era de esperar, Mike tem reclamado bastante disso. Ele tirou os resíduos do chá da manhã de dentro das canecas e pendurou um saquinho novo em cada uma. Espero que você não esteja encrencado por me ajudar. Nada que eu não possa resolver. Estou muito agradecida pela sua ajuda, Christian. Não é nada. Eu prometi ajudar e vou cumprir a promessa. Eu sei, e estou muito contente. Ela tirou as luvas vagarosamente. Mesmo assim, vou compreender se você estiver ocupado demais com outras coisas. Com meu trabalho, ele riu. Não se preocupe, Mike vai ter seu quinhão. Seu trabalho, aquele era um assunto que Cassandra ainda não tinha conseguido abordar. O fato de estar ali no jardim pareceu facilitar as coisas, deixá-las mais naturais, como ocorria com Nell. Ela desenhou um arco na terra com o salto do sapato. Christian, sim, eu só estava pensando. Ela desenhou outro arco por baixo do anterior. Tem uma coisa que eu queria lhe perguntar, uma coisa que Julia Bennett mencionou. Ela o encarou, mas logo desviou o olhar. Por que você está aqui em Trigena trabalhando com Michael, em vez de atuar como médico em Oxford? Como Christian não respondeu, ela tornou a olhá-lo. A expressão dele era difícil de interpretar. Ele deu de ombros, sorriu um pouco. Por que você está aqui em Trigena, reformando uma casa sem seu marido? Cassandra levou um susto. Sem pensar, começou a girar sua aliança. Eu. Diversas respostas evasivas surgiram na ponta de sua língua, até que ela ouviu uma voz que não era bem a dela. Eu não tenho marido. Eu tive, mas houve um acidente, Nick. Desculpe, você não precisa, não tive a intenção. Está tudo bem, eu. Não, não está. Christian passou a mão no cabelo. Eu não devia ter perguntado. Está tudo bem, eu perguntei primeiro. E de uma forma estranha, que Cassandra não conseguiu articular nem para si mesma, uma parte dela ficou contente por ter dito aquelas palavras. Foi um alívio ter mencionado o nome de Nick. Isso a fez se sentir menos culpada, por ainda estar ali e ele não. Por ela estar ali agora com Christian. A panela se agitava no fogareiro, a água derramando. Christian inclinou-a para encher as canecas. Depois despejou uma colher de açúcar em cada uma e mexeu rapidamente. Entregou uma para Cassandra. Obrigada. Ela segurou a caneca e soprou delicadamente o chá. Christian tomou um gole, encolhendo-se ao queimar a língua. Um silêncio ruidoso estabeleceu-se entre eles, e Cassandra buscou algum assunto trivial para retomar a conversa, mas nada veio à mente. Finalmente, Christian falou. Acho que sua avó teve sorte em não conhecer seu passado. Cassandra usou a ponta do dedo mínimo para tirar um pedacinho de folha de dentro do chá. Você não acha que é uma dádiva poder olhar para a frente e não para trás?
Ela fingiu interesse na folhinha que retirara da caneca. De certa forma, quase sempre. Mas é horrível esquecer inteiramente o passado. Por quê? Cassandra olhou para ele, para ver se ele estava falando sério. A expressão dele indicava que sim, porque seria como se nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu, nada pode mudar isso. Mas você não se lembraria. E daí? Daí ela largou a folhinha e ergueu os ombros de leve. Você precisa das lembranças para manter o passado vivo. É isso que estou dizendo. Sem lembranças, todo mundo poderia simplesmente ir em frente, seguir adiante. Cassandra enrubesceu e disfarçou, tomando um gole de chá. Depois outro. Christian a estava instruindo sobre a importância de relegar o passado à história. Esperava isso de Nell e de Ben. Aprendera a balançar a cabeça com seriedade quando uma das tias expressava sentimentos semelhantes. Mas isto era diferente. Vinha se sentindo tão positiva, tão mais leve do que o normal, vendo as coisas com mais clareza. Estava se divertindo. Perguntou-se em que momento ele a enxergara como uma causa perdida, como alguém que precisava de ajuda. Sentiu-se envergonhada e, mais do que isso, um tanto desapontada. Ela tomou mais um gole de chá e olhou para Christian. Ele estava ocupado enrolando folhas secas em um graveto, com uma expressão difícil de ler. Preocupado, com certeza, só que mais do que isso, distraído, distante, sozinho. Christian, eu conheci Nell, sabe? Ela foi pega de surpresa. Minha avó, Nell? Acho que era ela. Não imagino que outra pessoa pudesse ser. As datas coincidem. Eu tinha 11 anos. Então, deve ter sido em 1975. Eu tinha vindo aqui para fugir e estava passando por baixo do muro quando alguém agarrou meu pé. Não percebi que era uma pessoa no início. Achei por um momento que meus irmãos estavam dizendo a verdade quando diziam que o chalé era mal assombrado, que um fantasma ou uma bruxa iria me transformar em sapo. Deu um meio sorriso e esmagou uma folha entre os dedos, deixando cair os pedacinhos no chão. Mas não era um fantasma, era uma senhora com um sotaque estranho e um rosto triste. Cassandra visualizou o rosto de Nell. Era triste? Formidável, sim. Pouco inclinado a demonstrações desnecessárias de cordialidade. Mas triste? Não sabia. Conhecia a avó bem demais para ter o distanciamento e fazer esta análise. Ela tinha cabelo grisalho, descreveu ele, preso no alto da cabeça, num coque. Ele assentiu, sorriu de leve e virou a caneca para despejar os restos de chá. Jogou fora o graveto. Você está perto de solucionar o mistério para ela? Cassandra soltou o ar lentamente. Havia algo de perturbador em Christian naquela tarde. O humor dele a fez lembrar os raios de luz penetrando nas trepadeiras. Algo fugidio, mutável. Não muito. Os álbuns de recortes de Rose não continham as revelações que eu esperava. Não havia nenhuma anotação do tipo: por que Elisa um dia poderá raptar a minha filha? Ele sorriu. Infelizmente não. Pelo menos você tem algum interesse, algo interessante para ler ao deitar.
Se eu não dormisse assim que minha cabeça tocasse o travesseiro. É a proximidade do mar, disse Christian, levantando-se e pegando a pá. Esse ar faz bem à alma. A declaração soou verdadeira. Cassandra também se levantou. Christian, disse ela agitando as luvas, com relação aos álbuns de recortes, o que tem? Tem uma coisa que acho que talvez você possa me ajudar. Uma espécie de mistério. Ah, é? Ela o encarou, um tanto apreensiva, porque ele tinha evitado o assunto antes. É uma questão médica. Tudo bem. Rose menciona algumas marcas na sua barriga. Do que pude depreender, eram bem grandes a ponto de envergonhá-la. Sei também que ela teve 2 consultas com seu médico, o Dr. Ebenezer Matthews, a respeito dessas marcas. Ele fez um gesto como se pedisse desculpa. Pele não era a minha especialidade. E qual era? Oncologia. Rose relata mais alguma coisa a respeito delas? Cor, tamanho, tipo, quantidade? Cassandra balançou a cabeça. Ela fala quase sempre por eufemismos. Típico puritanismo vitoriano. Ele arrastou o pé no chão enquanto refletia. Podia ser qualquer coisa, cicatrizes, manchas de pigmentação. Ela menciona alguma cirurgia? Não que eu me lembre. Que tipo de cirurgia? Bem, posso pensar em apendicite, ou então ela pode ter precisado operar os rins ou os pulmões. Ele ergueu as sobrancelhas. Hidaditose, talvez. É possível que ela tenha estado perto de alguma fazenda? Havia fazendas na propriedade. Esta é, sem dúvida, a razão mais comum para que uma criança da época vitoriana sofresse uma cirurgia abdominal. O que é isso exatamente? Uma doença causada por um parasita, uma larva. Ele vive em cães, mas uma parte do seu ciclo acontece em seres humanos ou ovelhas. Normalmente, ele se aloja no rim ou no fígado, mas às vezes vai para os pulmões. Ele olhou para ela. Isso se encaixa, mas acho que, sem ter como perguntar diretamente a ela, e sem mais informações nos álbuns, nunca teremos certeza. Vou dar mais uma olhada esta tarde, para ver se deixei passar alguma coisa. E eu vou continuar pensando a respeito. Obrigada, mas não se preocupe com isso, é mesmo só uma curiosidade. Ela calçou as luvas, ajustando-as entre os dedos. Christian enfiou a pá na terra algumas vezes. Havia morte demais. Cassandra olhou para ele. Meu trabalho como oncologista era muito cruel. Os pacientes, as famílias, as perdas. Achei que ia conseguir lidar com tudo aquilo, mas com o tempo pesa demais. Cassandra pensou nos últimos dias de Nell, no cheiro do hospital, no brilho frio das paredes. Nunca fui feito para essa tarefa, na verdade. Percebi isso enquanto ainda estava na universidade. Você não pensou em mudar de curso? Eu não queria desapontar minha mãe. Ela queria que você fosse médico? Não sei. Seus olhos se encontraram. Ela morreu quando eu era garoto. Câncer. Cassandra entendeu. Compreendeu também por que ele queria tanto esquecer o passado. Eu sinto muito, Christian. Ele balançou a cabeça, observou o pássaro preto, voando abaixo no céu. Parece que vai chover. Quando as gralhas voam assim tão baixo,
É a chuva chegando. Sorriu timidamente, parecendo desculpar-se pela súbita mudança de assunto. A meteorologia não é páreo para o folclore cornualhense. Cassandra pegou seu garfo de jardinagem. Então vamos trabalhar mais meia hora e encerrar por hoje. Christian olhou para o chão e esfregou a bota na terra. Sabe, eu ia tomar um drink no pub a caminho de casa. Ele olhou para ela. Você gostaria de me acompanhar? Claro, respondeu. Por que não? Christian sorriu e seu rosto pareceu relaxar. Ótimo, que ótimo. Uma lufada de vento carregado de maresia fez uma folha de olmo cair na cabeça de Cassandra. Ela a retirou e voltou sua atenção para a terra, enfiando seu garfo de jardinagem sob uma raiz fina e tentando retirá-la do chão. E sorriu, sem saber bem por quê. Uma banda tocava no pub. Então eles ficaram e pediram tortas e batatas fritas. Christian contou histórias divertidas sobre quando voltou a morar com o pai e a madrasta. E Cassandra relatou algumas das excentricidades de Nell. Sua recusa em usar um descascador de batatas, porque ele desperdiçava mais batata do que uma faca. Seu hábito de adotar gatos de outras pessoas. O dia em que mandou fazer uma armação de prata para os dentes cisos de Cassandra, adereço que passou a usar como um colar. Christian tinha rido e Cassandra também. Estava escuro quando ele finalmente a deixou de volta no hotel. O ar espesso de neblina dava um brilho amarelo aos faróis do carro. Obrigada, disse Cassandra ao saltar. Foi muito divertido. E ela se divertira mesmo. Surpreendentemente, seus fantasmas continuavam com ela como sempre. Mas tinham se afastado um pouco. Gostei muito de você ter vindo. É, eu também. Cassandra tornou a sorrir, esperou um instante e depois fechou a porta. Acenou quando o carro desapareceu no nevoeiro. Um recado telefônico para você, disse Samantha, agitando um pedaço de papel, quando Cassandra entrou no saguão. Você saiu? Sim, fui até o pub. Cassandra pegou o recado, ignorando a expressão de curiosidade de Samantha. Robbie Davis ligou. Ela chegará a Cornualha na segunda-feira. Reservou suíte no Hotel Blackhurst. Aguarda boas notícias. Cassandra ficou contente. Poderia mostrar a Ruby o chalé, os álbuns de recortes e o jardim secreto. Ruby sabia. Ela iria entender como tudo aquilo era especial. Também ia gostar de Christian. Alguém a trouxe de volta? Parecia o carro de Christian Blake. Obrigada pela mensagem, disse Cassandra com um sorriso. Não que eu tenha visto bem, insistiu Samantha, enquanto Cassandra subia as escadas. Eu não estava espionando, longe de mim fazer algo assim. De volta ao seu quarto, Cassandra preparou um banho quente e usou os sais de lavanda que Júlia lhe dera para acalmar seus músculos cansados. Levou os álbuns e os colocou sobre uma toalha estendida nos ladrilhos do chão, mantendo a mão esquerda seca para virar as páginas. Ela entrou na banheira, suspirando de prazer, quando a água envolveu seu corpo. Apoiou a cabeça na borda e abriu o primeiro álbum, na esperança de encontrar algum detalhe que tivesse deixado passar. Quando a água já estava morna e seus pés enrugados, percebeu que não havia nada de novo. Apenas as menções veladas de Rose às marcas que a deixavam envergonhada.
Mas ela encontrara outra coisa interessante. Nada relacionado às cicatrizes, mas ainda assim um dado curioso. Não foram exatamente as palavras escolhidas por Rose, e sim o tom da anotação que despertou o interesse de Cassandra. Ela teve a sensação de que aquilo significava muito mais do que parecia à primeira vista. Abril de 1909. Foi iniciada a construção do muro do chalé. Mamãe achou, com razão, que era melhor fazer isso sem Elisa. O chalé é por demais vulnerável. Antigamente, com a função que tinha, não fazia mal que ele ficasse exposto, mas agora não precisa mais enviar sinais para o mar. Pelo contrário, nenhum de nós deseja se expor, e todo cuidado é pouco, pois, quando há muito a ganhar, também há muito a perder.